Agora nós vamos falar do OpenTrip Planner. O OpenTrip Planner, ele cria uma máquina virtual, assim como nós já falamos. Então é interessante, antes de fazer os procedimentos, você verificar se a máquina virtual Java ela está instalada na sua máquina e qual que é a versão. Nós precisamos que ela seja minimamente na versão 11. Então você pode abrir o prompt de comando e rodar esse comando java-version para poder saber qual que é a versão do Java instalada na sua máquina. Antes de rodarmos essa máquina virtual Java, nós vamos tratar os dados. Isso porque, se nós utilizarmos todos aqueles dados para a região sudeste que nós baixamos lá na primeira atividade, isso ficaria muito pesado, ao risco de não processar as informações. Então nós vamos baixar essa ferramenta chamada OSM Convert e no prompt de comando nós vamos recortar para a área de abrangência de Belo Horizonte, de modo que a gente tenha um conjunto de dados um pouco menor e um pouco mais processável, um pouco mais rápido de processar. Então nós vamos utilizar esse comando conforme está disposto aqui na nossa apresentação. Para tratar os dados do OSM, vamos baixar a ferramenta OSM Convert. Para realizar o recorte, vamos colar em uma mesma pasta o executável e o arquivo, acessar via terminal esta pasta e executar o comando abaixo. Outro dado que nós vamos utilizar são os dados de trânsito. Nós vamos baixar o dado GTFS disponibilizado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então nós vamos fazer o download a partir da plataforma de dados aberta da Prefeitura de Belo Horizonte e armazenar esse arquivo com o nome GTFS numa mesma pasta em que vão ficar todos os nossos dados. Nós também vamos utilizar o modelo digital de elevação, o modelo de terreno. Modelo de terreno. O OTP também permite utilizar um modelo de elevação, fazendo com que os cálculos de deslocamento pedonal e de bicicleta considerem a declividade. Para este treinamento vamos baixar os dados contidos no link a seguir. Para que podemos fazer os cálculos de deslocamento pedonal de bicicleta. O modo como o OpenTrip Planner utiliza esses dados, ele é um modo interno, a gente não consegue mudar a forma como ele considera. O que nós conseguimos alterar é a velocidade padrão, mas nós vamos utilizar para fins de demonstração. Então, nesse link do Drive, vocês podem baixar esse arquivo. E vamos baixar o próprio arquivo da máquina virtual em si, nesse endereço, esse repositório do OpenTrip Planner. Nós vamos baixar a versão 1.5.0, que é a versão que nós já utilizamos e testamos e deu certo, ou seja, uma versão fechada. E para a organização dos dados, nós vamos colocar todos esses dados numa pasta chamada OTP, na pasta de usuário, de modo que fique mais fácil da gente rodar alguns comandos, sem ter um caminho imenso para poder rodar esse comando. Organizando os dados. Todos os dados citados anteriormente devem ser adicionados a uma pasta chamada OTP, em sua pasta de usuário. Executando o servidor. Após organizar os dados, você poderá executar o servidor, utilizando o comando a seguir, adaptando os pontos necessários. O comando para execução da máquina virtual Java, ele é java, esse código xmx1g, isso porque eu estou usando 1 GB de memória para a máquina virtual, você pode colocar 2, pode colocar 4, fica a sua disponibilidade da sua máquina de memória para isso especificamente. _jar, vou colocar o nome do arquivo, _build, vou colocar o endereço onde estão os meus dados armazenados, por isso eu preciso que todos eles estejam numa mesma pasta, _in memory, conforme está disposto aqui na nossa apresentação. Se você quiser pausar para poder copiar, eu recomendo que você faça isso,
para poder ter o código certinho. Então aqui é o servidor em execução. Então o que a gente pode ver? Ao traçar o caminho de um ponto para outro, ele já entende quais são as possibilidades de deslocamento, inclusive considerando transporte público. Essa também é uma forma de você verificar se sua máquina está operacional e está rodando. Você entrar no endereço localhost 8080 e você vê se está abrindo essa tela para você, que é a interface do OpenTrip Planner. Significa que ele está operacional. Agora vamos seguir os procedimentos para poder rodar a máquina virtual Java que operacionaliza o OpenTrip Planner. Bom, a primeira coisa a fazer é verificar se temos a versão Java adequada instalada na máquina. Vou entrar aqui no prompt de comando do Windows. Você poderia entrar também no terminal do Linux. Clicar Java-version. Então aqui ele me retornou que eu tenho a versão 17, que é bastante superior à versão mínima necessária, que é a versão 11, conforme nós voltamos anteriormente. Agora eu vou navegar para esta pasta por meio do prompt de comando. Nessa pasta eu coloquei tanto o meu aplicativo conversor, quanto a base de dados .pbf que nós baixamos lá na atividade 2. E aqui eu vou rodar o comando para recorte dos dados para a área de Belo Horizonte, para que a gente não tenha um dado excessivo que não consiga ser processado. Desculpa. Navegar para o D. Ok. Agora eu estou na pasta. Recorte PBF. Pronto, agora eu creio que esteja na pasta. Então, aí ele vai executar o recorte para mim e vai criar um novo arquivo nessa mesma pasta chamado ph.pbf. Se vocês observarem aqui ao lado, o processamento já está sendo executado e o novo arquivo será criado. Bom, quando concluído o recorte, nós vamos reunir todos os dados que falamos ao longo da nossa apresentação numa mesma pasta. Então vamos reunir a camada de vias, o bh.pbf, a camada do modelo de terreno, o arquivo da máquina virtual Java, bem como o dado de GTFS. Então eu vou navegar de volta para aquela pasta. Aqui eu quero navegar para a pasta OTP. Pronto, agora eu já estou dentro da pasta OTP. Dentro da pasta OTP, eu vou rodar o comando que executa o OpenTrip Planner, que é java-xmx-já, o nome do arquivo, build, nome de caminho dos arquivos, em memory. Desculpem, faltou o J aqui. Então ele vai começar a processar os dados. Veja que ele vai dando uma série de avisos, avisando o que ele está fazendo.
O que a gente quer é que ele chegue ao ponto de nos avisar que o servidor está rodando. Alguns acessos de transporte público, ao que parece, deram algum erro. Ele vai nos dando alguns avisos também. Nós depois podemos pegar todos esses resultados e avaliar o que aconteceu, corrigir o que eventualmente seja necessário. Aqui ele deu mais alguns avisos do que ele já está fazendo. Parece que ele deu um erro de espaço. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Em vez de 1G, vou usar 2G para que ele tenha uma maior capacidade de memória. Esse 2G significa que ele vai estar usando 2 GB de memória. Vamos aguardar. Aqui nós vamos vendo as mensagens que ele vai mandando na tela. Vamos aguardar ele terminar de fazer o processamento. Em alguns casos ele avisa que não conseguiu seguir pelas vias, então ele fez uma linha reta. Aqui parece que já estamos no final. Vejam que ele me dá uma série de respostas, né? Eles vão me indicando uma série de problemas que podem ter nos dados, por exemplo, as rotas que não têm nome único. E aí ele dividiu em uma rota, botou um 3, um 2, botou um número para identificar unicamente aquela rota que não tinha um ID único num banco de dados. Provavelmente um problema do dado do GTFS. Ele começou o processamento, vamos ver. Parece que ele já está uns 4 minutos rodando. Eu acho que ele já está próximo do fim. Agora ele está colocando as elevações nas faces dos links, dos grafos, indexando os gráficos. Está linkando agora os pontos de parada. Aqui provavelmente são os pontos de ônibus que ele está fazendo, linkando com as vias. É interessante do OpenTriplePanel que ele já tem uma série de funções pré-construídas. Então são coisas que a gente teria que programar quase que à mão, mas que o OpenTriplePanel já traz para a gente pré-pronto. Então a gente poupa bastante trabalho nessa configuração que não é, na verdade, muito simples.
Pronto. O que a gente estava esperando é esse resultado aqui do que o servidor está rodando. Agora eu vou entrar aqui em localhost dos pontos 8080. Agora eu tenho um servidor operando na minha máquina em que eu posso fazer as minhas rotas. Agora estamos com a máquina rodando, vamos fazer as simulações dentro do ambiente do QGIS. Agora nós vamos instalar o plugin do OpenTriplePlanner no QGIS. Você pode gerar simulações ali no navegador web, mas é melhor que você use o plugin dentro do próprio QGIS para que você já gere os resultados cartográficos e possa reutilizar isso nas suas análises ou em algum produto cartográfico que você esteja criando. Então você vai colocar ali na ferramenta de busca OpenTriplePlanner, clicar sobre o plugin e mandar instalar o complemento. Depois que você instalar o OpenTriplePlanner, você precisa primeiro ir nas configurações gerais, para ver se sua máquina está rodando, se está tudo certo. Então, a primeira caixa ali de diálogo é o endereço do servidor, ele já vem preenchido com o caminho padrão. O segundo é um botão para checar o servidor. O terceiro é uma indicação para salvar os arquivos temporários de isócronos, caso você queira salvar já num armazenamento específico. O quarto é o tempo máximo para retornar timeout, ou seja, depois de um dado tempo, ele tentando executar uma ação, eu devo derrubar o servidor? Quanto tempo é isso? Então você configura nessa opção. O 5 você salva as configurações, você vai salvar um arquivo XML e depois você pode restaurar essas configurações em outras máquinas, caso você queira. Para rodar as rotas mínimas pelo OpenTriplePlanner, eu coloquei aqui a tela com os parâmetros determinados. Então, o primeiro parâmetro é a camada de origem, o segundo é a camada de destino, o terceiro, marcado ali com o número 3, é a velocidade de caminhada, caso você queira usar uma velocidade específica, senão ele vai assumir esse valor padrão, que ele já mostra na própria tela. Velocidade de bicicleta, a mesma coisa. A data e o horário, eles vão influenciar, definir a hora como a hora de partida, eles vão influenciar principalmente no planejamento de transporte público, porque o ônibus não está disponível a qualquer momento. Então, a partir da sua data e seu horário de saída, ele vai entender com aquele planejamento de trânsito qual que é o momento que você consegue adentrar ao ônibus, quanto tempo você gasta e quando que você consegue descer. Apenas rotas acessíveis para cadeira de rodas. Fator de relutância de espera, é um fator de espera a bordo em relação à espera embarcado. Ou seja, dependendo do meu tempo de espera, eu posso preferir não tomar um ônibus, tomar outro tipo de transporte. Esse fator ele vai definir esse limiar. Dependendo do tempo que eu for esperar, se eu for esperar muito mais tempo do que o tempo que eu for ficar no ônibus, o próprio OpenTriplePlanner considera que você não fará essa opção. O número máximo de transferências, caso você queira limitar o número de transbordos, ou seja, só quero que tenha 2, 3 integrações, mais que isso eu acho excessivo. Você pode definir aí nesse parâmetro. Distância máxima de caminhada, distância máxima fora da estrada, ou seja, qual que é o máximo que ele vai considerar de tempo caminhando e qual que é o máximo a considerar de tolerância fora da rede para considerar a aproximação virtual para essa rede.
O campo de join ou de ID de origem e o de destino, isso se correlaciona com a opção de baixo, que é quando você estiver marcado, ele só vai fazer as rotas entre origem e destino que coincidam a mesma chave. Ou seja, você tem um conjunto de pontos de origem, um conjunto de pontos de destino, mas você não quer fazer uma cruzamento N para N. Você quer que determinados pontos de origem vão para determinados pontos de destino. Você poderia fazer por meio dessa chave e diminuir o seu número de processamento, depois você ter que acabar apagando resultados para você não faz sentido. O número de itinerários a considerar, se vai ser só um, se vai ser dois, se vai ser três, quantos itinerários alternativos você quer considerar nesse roteamento. Como que essa rota vai ser otimizada, que é a mesma coisa lá do método, ou seja, a rota mais rápida, é a rota mais curta, qual que é esse caminho, qual que vai ser esse método, né, de otimização. E os modais de transporte, que você pode escolher por trânsito, carro, bicicleta, caminhada, mas fazendo uma ressalva, sempre que você usar o trânsito, você obrigatoriamente tem que usar a caminhada, porque ele considera que você minimamente terá que caminhar para pegar o ônibus. Então você tem que usar, quando você for usar o trânsito, que é para o transporte público, você tem que usar a caminhada, porque você precisa se deslocar até o ponto de embarque. E o botão no 19, Request Routes, é para você gerar os resultados, para você efetivamente rodar o algoritmo. Então aqui vamos ter mais um exercício. Atividade 6. Criando rotas. 1. Crie rotas a partir dos pontos de origem até os destinos a pé. Salve como Ativi 6.1. 2. Refaça o exercício anterior e marque a opção de velocidade de deslocamento a pé e altere o valor para 1 km por hora. Salve como Ativi 6.2. 3. Refaça o exercício 1 e adicione a opção Transit para incluir o deslocamento por transporte público. Salve como Ativi 6.3. 4. Refaça o exercício 1 e selecione apenas o modal bicicleta. Salve como Ativi 6.4. 5. Refaça o exercício 1 e selecione apenas o modal carro. Salve como Ativi 6.5. Então, primeiro é criar rotas a partir dos pontos de origem até os pontos de destino a pé. Salva como atividade 6.1. Depois você vai refazer o exercício anterior e marcar a opção de velocidade de deslocamento e alterar o valor para 1 km por hora. Salvar como 6.2. Depois você vai refazer esse exercício e adicionar a opção trânsito para incluir o deslocamento por transporte público. Salvar como atividade 6.3. É interessante que sempre quando você fizer essas alterações, você compare os resultados para entender como a manipulação dessas opções estão influenciando o resultado que você está obtendo. Depois você vai refazer o exercício 1 novamente, colocando apenas o modal bicicleta, salvar como atividade 6.4, e por último refazer o mesmo exercício e mudar o modal para carro, 6.5. É bom que você compare tanto em termos do percurso que foi desenhado, quanto no tempo, quanto na distância de deslocamento de cada uma dessas opções. Antes de começar manipulando o QGIS, vamos dar apenas uma pequena explorada aqui nessa interface do OpenTriplePremier Premier. Então, tem um mapa no qual eu consigo navegar, eu consigo dizer os meus pontos de origem, meu ponto de origem e o meu ponto de destino. É interessante que eu posso dizer para ele aqui, por exemplo, qual é o horário de saída. Os dados eles estão aqui de abril de 2022, os dados de GTFS. Eu posso dizer para ele o horário de partida, por exemplo. Eu quero sair às 8 horas da manhã. Então ele já me entende pelo horário dos ônibus qual que são as melhores opções, quais são as opções mais rápidas. Poderia colocar aqui, por exemplo, vários. Então aqui ele vai entender para mim qual que são as opções que eu posso me deslocar, quanto tempo eu desloco a pé, quanto tempo no ônibus, quantas paradas são, cada uma das paradas e o tempo que eu me desloco a pé até chegar ao meu ponto de interesse. Então é um sistema bastante interessante que permite fazer análises bastante robustas. Eu poderia definir o máximo de tempo a pé, por exemplo, eu quero ficar o máximo de tempo a pé, uns 10 minutos.
quero no máximo 30 milhas, no máximo 0,3 milhas, 0,40 milhas. Posso aumentar isso e posso ir configurando da maneira em que eu acho mais adequado. Vou tocar aqui o destino, ele já calcula bastante rápido, já calcula integração, por exemplo, que eu preciso descer de ônibus, muito semelhante ao que o Google Maps operacionaliza. Então é bastante interessante essa opção, e agora a gente vai mostrar como é que a gente pode usá-la no QGIS. Estamos aqui na tela do QGIS. Aqui eu vou colocar um mapa base, porque como temos todas as vias de BH, não precisamos ficar necessariamente circunscrito apenas a esse perímetro de exemplo. Eu já fiz previamente a instalação do OpenTripPlanner, mas caso você ainda não tenha feito, você pode vir na aba Complementos e procurar OpenTripPlanner. E aí você mandaria instalar o plugin. Como a gente já fez a instalação, não precisa. Depois o plugin estará disponível também na guia Complementos, OpenTripPlanner, plugin, OpenTripPlanner plugin, e vai abrir essa tela. A primeira coisa que você deve fazer é verificar se está tudo certo com o servidor. Como a gente já testou, a gente sabe que sim, mas eu poderia clicar aqui nesse botão e está tudo ok, funciona corretamente. Aqui nós temos algumas opções. A primeira dela é de criar rotas. Então eu posso criar rotas entre os meus pontos, considerando esses parâmetros que a gente tratou aqui no OpenTripPlanner. Então vamos lá. Eu posso tratar entre a origem e o destino. Eu não quero fazer o match GD, eu quero que faça todos para todos. A velocidade de caminhada ele já me sugeriu, 4,82. A velocidade de bicicleta ele também me sugeriu, eu vou deixar aqui, ele sugeriu. A data aqui eu vou trocar porque ele sempre vai pegar a data mais próxima, e esses dados já estão um pouco antigos. Vou pegar aqui, abril, vou pegar no dia 15 de abril de 2022. O horário, aí você pode escolher aquele que mais faça sentido para o que você queira pesquisar. Eu vou colocar 8 horas, por exemplo. Se é um tempo, se você quer que esse tempo seja o tempo de chegada, não o tempo de saída, aqui eu vou deixar o tempo de saída. Se quer apenas rotas acessíveis por cadeiras de rodas, eu também não vou botar isso nesse momento. O fator de relutância, ele diz se ele faz um cálculo se o tempo de espera dele for muito grande em relação ao tempo se deslocando. Caso isso for muito grande, for além desse fator, ele altera as escolhas que o modelo faz. No princípio eu não vou usar. Número máximo de transferências, se você quiser se prever o número máximo de transbordo, ou seja, eu quero fazer 2 integrações máximas, 3 integrações máximas. A distância máxima que você aceita caminhar, você pode marcar aqui ou não. E também tudo isso vai do seu estudo, vai do que você está querendo fazer. E a distância máxima fora da estrada. Só retomando aqui, nós estamos falando agora no exercício 6. Então, vamos lá voltar para o exercício 6. Quantos itinerários eu quero criar? Qual que é o método de otimização? A mais rápida, com menos transferência, mais segura, mais plana. Então, eu vou deixar aqui o método mais rápido. E o octâncio. Vamos ver aqui. Então, primeiro vamos criar rotas a partir dos pontos de origem até os destinos a pé. Então, vamos criar lá essa configuração. Como é que eu faria isso? Venho aqui, deixo apenas o walk, posso tirar o trânsito. Ok. E agora faço a requisição. Ele terminou de processar. Trouxe os resultados aqui na tela.
Vamos ver, vou colocar eles aqui em preto, para a gente poder ter uma boa visualização desses resultados. Então aqui, trouxe, por exemplo, essa rota ligando essa origem a esse destino. Também traz alguns IDs, traz aqui um link que eu poderia lê-lo como um formato de web. Se eu colocar isso aqui no meu navegador, eu vou conseguir ver uma série de informações. Veja, modo de deslocamento, a origem, tempo de espera, tem uma série de informações aqui. Eu tenho inclusive a elevação, qual é o ganho de elevação de um lado para o outro, bem interessante. Do QGIS. A origem, destino, as coordenadas, o tempo que eu comecei, o tempo que eu terminei. Então aqui eu levaria aproximadamente 31 minutos, né, um pouco mais, a distância, a duração. Então é bastante interessante. O tempo de caminhada. Aqui, a partir disso aqui, vocês conseguem fazer diversas análises. O potencial ele é bastante extenso. Aqui a referência. Então, saí da Praça 7 para a Praça do Savassi. E eu faço isso para cada uma dos meus pares, origem e destino. Esse aqui nós vamos salvar como atividade Ative 6.1. Vale lembrar que ele também gera como uma rota temporária. Agora, nós vamos refazer esse exercício, mas vamos alterar a velocidade de deslocamento a pé para 1 km por hora. Vamos ver o quanto que isso vai mudar o nosso resultado. Vamos simplesmente entrar aqui, dá para 1 e marcar essa opção, porque eu quero falar uma velocidade específica. Fez as relações, gerou aqui a rota. Aqui, vamos comparar o quanto que isso mudou de resultado. A distância permaneceu a mesma, só que a duração cresceu bastante. Só para a gente ter uma noção, vou fazer com que seja a duração, quero da rota como um todo, vou alterar meu modo de identificação dos resultados, para que eu possa ver todos que estão naquela mesma linha. Quero de cima para baixo. Então aqui eu também tenho que mudar para a duração, para a gente poder comparar aqui uma com a outra. Então vejam, eu quase que quadrupliquei a minha duração ao alterar a minha velocidade. Ou seja, a velocidade é um parâmetro bastante sensível nesse tipo de análise. Vou salvar essa rota aqui,
essas rotas, né, com Ative 6.2. O próximo exercício que vamos fazer é adicionar a opção Trânsito no exercício 1. Então, nós vamos desmarcar a opção a pé e vamos colocar a opção Trânsito. A opção da velocidade a pé, desculpe. Então, vou aqui desmarcar e vou colocar a opção Trânsito. Gerou-se nenhum erro. Vejam que as rotas já mudaram sensivelmente, porque agora eu tenho a possibilidade de tomar um ônibus para poder me deslocar entre os dois, entre a origem e o destino. Então aqui ele pegou o tempo de trânsito, pegou a distância total, a distância que eu caminhei, o número de transferência que eu fiz, o tempo que eu fiquei esperando, o tempo de ônibus, tudo isso foi pegando. Onde que foi o ponto em que eu tomaria o ônibus. Então, uma série de dados aqui. E a duração total, ela também vai ser profundamente afetada. Veja, 1025. Então, aqui ele considera que eu me desloco em um determinado momento a pé, depois eu entro no ônibus e me desloco de ônibus. Eu quero simbolizar isso aqui, utilizando eu quero aqui o modo. Vou botar aqui o a pé em amarelo. Deixar o ônibus contrário. Tá, o a pé em vermelho e o ônibus em amarelo. Vou aumentar um pouquinho aqui para podermos ver como ele fez em cada parte. Então aqui é interessante a gente ver as partes que o simulador simulou que a gente andaria a pé, onde a gente pegaria o ônibus, onde ele desembarcaria e como a gente continuaria o percurso a pé. Vou salvar esse resultado como Ative 6_3. Agora nós vamos refazer novamente esse mesmo exercício, só que vamos adicionar a opção de bicicleta. Vamos lá. Vou lá na tela do OpenTP Planner. Se eu colocar aqui, ele já me dá as opções. Chama Bicycle. Bicycle. Maiúsculo. Bicycle. Também temos rotas sensivelmente diferentes. O que podemos ver aqui é que ele vai privilegiar vias com a topografia mais reta e compartilhado com o carro. Vejam a diferença dos 6.1, que eram as rotas a pé simplesmente, e as rotas de bicicleta. Bem interessante também esse resultado. A duração também vai ser profundamente afetada. Vejam, eu
eu gasto apenas 725, ou seja, vale mais a pena eu me deslocar de bicicleta da Praça 7 até a Praça da Savassi do que eu pegar um ônibus. É bem mais rápido. E esse é um tipo de análise que vocês podem fazer. Comparar alguns cenários de mobilidade para entender qual que performa melhor, qual que chega mais rápido. Tem uma série de análises que vocês podem fazer a partir desse dado. Então é um dado muito robusto, muito interessante, que pode ser estudado de diversas formas. Esse aqui eu vou exportar e vou salvá-lo como atividade 6.4. Agora, tomaremos o mesmo exemplo, mas vamos fazer apenas para o deslocamento por carro. Vou colocar aqui, carro. Aqui novamente temos uma diferença, porque nem todos os trajetos são possíveis, são acessíveis pelo carro. Então vejam, para me deslocar da Praça 7 para Savassi, de carro, eu vou fazer um outro caminho. Então aqui a minha duração também vai ser profundamente afetada. Por exemplo, vamos lá. Eu quero só a camada atual, porque eu quero ver só esse resultado aqui. Vamos fazer essa comparação com uma rota única. Vou salvar esse aqui. Ative 6_5. O 6.2 eu não vou considerar porque ele foi apenas uma alteração de velocidade. Então vou colocar a rota aqui que eu quero a referência da origem Praça 7 e a referência do destino, né, do target, Praça da Savassi. Vou aplicar esse mesmo filtro para as outras camadas. Para que possamos entender as diferenças que estão sendo ocasionadas. E eu quero colocar um rótulo aqui para a gente poder entender. Então, vou colocar aqui um rótulo da duração. Então, esse é o percurso a pé. Levou 1910 minutos. Agora eu vou pegar esse estilo, vou aplicar para o transporte considerando o ônibus. Levou 634 minutos. Já é um resultado bem melhor do que o a pé. Mas vejam que eu tenho que me deslocar para o ponto de ônibus para poder prosseguir meu caminho. Agora de bicicleta. Eu levei 725 minutos. Pouco a mais do que eu levaria de ônibus. E por fim, de carro, 552 minutos. Vejam que não deu uma diferença tão grande assim de um cenário para outro. Vamos anotar aqui para a gente poder ter essa comparação fácil. Deixa eu fazer uma anotação aqui.
carro 552, bicicleta 725, ônibus 634, bastante próximo do carro, e a pé 1910. Então é realmente o cenário em que eu vou gastar mais tempo para me deslocar. Então, o OpenTripPlanner, no quesito de rotas, oferece todas essas possibilidades, essas potencialidades que podem ser exploradas por vocês. Agora nós vamos falar das isócronas no OpenTripPlanner. Então nós vamos destacar aqui apenas o que foi diferente, porque várias das opções são iguais e não faria tanto sentido a gente repetir. Então, o primeiro ponto de diferença é que você vai colocar os pontos de origem das isócronas, depois você vai colocar em segundos os tempos de cada isócrona que você deseja, separado por vírgula, ou seja, eu quero uma isócrona de 5 minutos, então eu coloco ali 300 segundos. E o botão obter isócronas. Agora nós vamos fazer mais uma atividade com as linhas de isocusto. Atividade 7. Criando linhas de isocusto. 1. Crie uma isócrona a partir dos pontos de origem, considerando 10 minutos de caminhada a pé. Salve como Ativi 7.1. 2. Refaça o exercício anterior e marque a opção de velocidade de deslocamento a pé e altere o valor para 1 km por hora. Salve como Ativi 7.2. 3. Refaça o exercício 1 e adicione a opção Trânsito para incluir o deslocamento por transporte público. Salve como Ativi 7.3. 4. Refaça o exercício 1 e selecione apenas o modal bicicleta. Salve como Ativi 7.4. 5. Refaça o exercício 1 e selecione apenas o modal carro. Salve como Ativi 7.5. Primeiro você vai criar essa isócrona, nessa linha de isocusto, é a mesma coisa, a partir dos pontos de origem, considerando 10 minutos de caminhada. Salve como atividade 7.1. Depois você vai refazer esse exercício, marcando a opção de velocidade de deslocamento a pé, e alterar para a velocidade de 1 km por hora. Depois você vai refazer esse exercício novamente, colocando a opção trânsito, para incluir o deslocamento por transporte público. Salvar como atividade 7.3. Depois você vai refazer esse exercício novamente, selecionar o modal bicicleta, salvar como atividade 7.4. E por último, você vai refazer esse exercício novamente e botar o modal carro, salvar como atividade 7.5. É interessante, novamente, que você compare esses resultados para você entender como essas mudanças de parâmetros estão influenciando no resultado obtido. Nesse exercício, vamos executar as isócronas, as linhas de isocusto no OpenTripPlanner. O nosso primeiro exercício será criar as isócronas a partir dos pontos de origem, considerando 10 minutos de caminhada a pé, e isso com os parâmetros padrões do programa. Então, vamos lá na tela do QGIS. Então, vou criar aqui. Antes disso, deixa eu só agrupar as atividades que fizemos no item 6. Agora vamos fazer a nova atividade. Então, vou lá na tela do OpenTripPlanner, que a gente já deixou aberta. Aqui eu tenho duas possibilidades: isócronas agregadas, ou seja, ele faz um dissolve de isócronas que se correlacionem, ou as isócronas simples. Vamos usar as isócronas simples primeiro, e depois a gente pode fazer alguns testes com as isócronas agregadas. Então, primeiro eu vou criar o tempo em minuto. Se então 10 minutos seriam 600 segundos. Esse tempo aqui eu preciso dizer ele em segundo. Não vou alterar a velocidade de caminhada
vou deixar todos os demais parâmetros iguais e vou, por hora, tirar o trânsito. Eu quero somente o raio que a pessoa pode atingir a partir das origens, considerando um tempo de caminhada de 10 minutos. Então vamos lá fazer a requisição das isócronas. Processou sem erro. Aqui nós temos as isócronas de tempo de caminhada. Ou seja, a partir desses pontos de referência, essa é a área que eu alcanço caminhando 10 minutos a essa velocidade 4.82, que é a velocidade padrão que o programa assume. Agora vamos fazer um primeiro teste, que é reduzir a velocidade de deslocamento para 1 km por hora, velocidade padrão, e entender como isso vai fazer variar os nossos resultados, como nossos resultados vão variar a partir dessa mudança. Mas antes de entrar lá, vamos ver aqui os atributos. Então eu tenho aqui, se houver algum erro, alguns identificadores, o tempo, a URL, assim como nós fizemos para a rota, nós podemos copiar essa URL e ver que informações ela traz. Vocês vão ver que elas, em geral, trazem algumas informações a mais. Então, trouxe o polígono. De fato, ela é um pouco mais simples. O ID de origem e as referências. Os campos lá da minha tabela de origem. Então, aqui, ok. Agora vamos reduzir o tempo de caminhada para 1 km por hora, tentando pegar o pior cenário de mobilidade. Vou dizer que eu quero dizer qual que é a velocidade e vou colocar aqui 1 km por hora. Vejam que faz uma diferença enorme quando eu altero esse parâmetro. O meu resultado ele é bastante diferente, é uma área bem menor do que considerando uma velocidade de 4,8 km. Obviamente, se eu estou me deslocando a uma velocidade menor, vamos dizer, eu estou simulando um deslocamento de um idoso ou de alguém levando uma criança, obviamente, a área que eu vou alcançar nesse mesmo tempo, se eu tiver uma velocidade menor, será proporcionalmente menor. Agora, nós vamos fazer essa mesma simulação, só que a gente vai adicionar a informação de transporte público. A gente vai simular onde eu posso, qual que é a minha isócrona, considerando que eu posso me transportar para o transporte público, que eu vou pegar o transporte público carregado nos dados do GTFS que nós falamos anteriormente. Eu carreguei os dados de trânsito, de planejamento de trânsito, e posso simular esse resultado. Posso selecionar as isócronas. Esse aqui é o problema. Não pode ter um espaço, tem que ser colado na vírgula. Foi um problema da anotação ali. Então aqui, vejam como é curioso o modo como ele cria essas isócronas. Eu vou separar só um exemplo aqui, essa 7, por exemplo, para a gente poder entender esse resultado que ele está me dando. Ok. Qual que é a premissa que ele segue? Eu embarco, o ponto mais próximo do meu embarque, eu me desloco dado um determinado tempo e dentro do meu planejamento eu consigo descer e me deslocar após descer. Vejam que dentro dessa grande área ele pode se deslocar razoavelmente continuamente no entorno dos pontos de ônibus. Aqui ficou um ponto isolado, porque o tempo para ele descer aqui e se deslocar para cá a pé ultrapassa 10 minutos, que ele vai chegar aqui. Mas aqui ele tem uma ligação com um ponto de ônibus que ele poderia fazer esse desembarque e caminhar nesse entorno. Então por isso ele dá esse resultado. Esse resultado aqui a gente teria que conferir os dados, me parece uma anomalia dos dados.
mas esses resultados aqui mais a norte, eles se devem a esse fato. E isso aumenta sobremaneira a minha área de abrangência em relação ao tempo de caminhada. Vamos colocar aqui deixa eu tirar esse aqui que foi o que deu erro. Então aqui é o meu tempo de caminhada a pé, considerando os mesmos 10 minutos, e de trânsito. Vejam que em alguns pontos não há ganho de eu pegar o transporte. Por exemplo, toda essa área que eu posso fazer a pé, ela também é igual ao transporte, porque não há um ganho. Se eu estiver me deslocando de ônibus ou a pé, eu vou chegar ao mesmo resultado, dado o tempo que eu tenho que esperar o ônibus e essas questões. No mais, se eu pegar o ônibus, eu consigo me locomover para uma área maior, consigo alcançar uma área maior. Vou colocar isso aqui. Agora nós faremos uma simulação semelhante para bicicleta. Então vamos lá fazer a simulação de bicicleta. Vou tirar tudo e vou colocar bicycle. Vejam como já dá um formato bem diferente. Dá um formato mais contínuo, ou seja, tem uma grande área contínua. E eu tenho uma área que é bem maior do que eu me deslocando a pé. Por quê? Porque eu consigo alcançar uma velocidade maior. Eu tenho uma velocidade de performance maior. Então, eu posso me deslocar para uma área maior sem problemas com a bicicleta. Percebo que em muitos pontos ela inclusive é maior do que eu posso me deslocar de ônibus. Se eu não tiver naquela via uma linha de ônibus que me faça seguir por ela, por exemplo, avançando aqui para sul, eu não consigo fazer essa locomoção. Então vejam como a bicicleta, em alguns cenários, ela se torna meio que uma acessibilidade muito maior. Por fim, nós vamos fazer essa simulação utilizando o modal do carro. Então nós vamos fazer esse ajuste lá no parâmetro e observar o resultado que vamos alcançar. Então o que podemos ver aqui é que de fato alcançamos uma área muito maior. Vamos agora filtrar para o mesmo origem para compararmos os resultados. Usarei a pasta 7 como referência para todos os cenários. Aqui eu vou só trabalhar a simbologia para que nós possamos observar todos sobrepostos e entender as diferenças, observando todas as geometrias de uma só vez.
Então aqui temos o seguinte quadro. O polígono verde representa a possibilidade de caminhamento a partir da Praça 7, em tempo de 10 minutos, para um adulto saudável, um adulto médio saudável. O polígono azul já representa a possibilidade de caminhamento para uma pessoa com dificuldade de locomoção, locomovendo-se aí a 1 km por hora, extrema dificuldade de locomoção. Isso poderia me ajudar a fazer um planejamento de atendimento a pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, aos objetos de interesse, teatro, cinema, centros de saúde. Então isso pode ser uma ferramenta bastante útil. Em vermelho, nós temos a acessibilidade a partir desse ponto de ônibus, desse ponto de origem, por meio do transporte público. Também é uma ferramenta muito interessante para a gente pensar acesso a espaços públicos, democratização do acesso. Podemos fazer vários lugares a partir desse dado. Em amarelo, já são as possibilidades de espaço de deslocamento em 10 minutos de bicicleta. Aqui eu poderei planejar minhas ciclovias, pensar na minha cidade voltada à mobilidade ativa, voltada ao transporte não motorizado. E por fim, onde eu posso alcançar em 10 minutos de carro. Isso, claro, considerando a velocidade padrão das bicis e considerar o efeito do engarrafamento. Então aqui eu poderia fazer um estudo de áreas de mercado, poderia fazer um estudo de geomarketing, por exemplo, voltado a entender qual que é a possibilidade de pessoas acessarem o meu shopping, o meu centro de consumo, a minha loja, o meu ponto de venda. Poderia fazer várias análises nesse sentido, partindo desse dado, partindo dessa análise, rodando ele massivamente para vários pontos de interesse.